Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, em mais um Café da Pecuária. Queria agradecer as empresas que apoiam o Café da Pecuária, a Liane Veículos, a Soesp Sementes, Boitel Chaparral, Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a empresa de consultoria GPS, a Cross Agro Brasil, a Lelo Sul, a Premix, a Raposo Pneus. Vamos sortear um vale, que nós vamos sortear um vale serviço hoje. A Cicobi Credivale, a Coima, a De Carvalho John Deere e Bolos da D, que hoje vai sortear um ovo de Páscoa. Então eu queria agradecer a todos que apoiam o Café da Pecuária. E hoje, com o apoio do Sindicato Rural de Presidente Prudente, o sindicato, nós apresentamos para ele um tema que estava em discussão no grupo, que é as questões trabalhistas que o produtor tem que enfrentar. Às vezes, por uma questão de informação, o produtor acaba sendo prejudicado por não ter informação adequada. E o sindicato, então, disponibilizou a equipe jurídica deles e o Dr. Márcio, com a maior boa vontade, está aqui para conversar com nós, o Dr. Márcio Masaharu Taguchi, e ele vai falar sobre o direito trabalhista na propriedade rural. Então é bom a gente aproveitar bem a experiência dele, o conhecimento. Ele vai fazer uma breve exposição sobre os principais conceitos e cuidados que a gente tem que ter, e depois vai tirar as nossas dúvidas, sobre os principais assuntos aí dessas questões trabalhistas. Então eu queria passar a palavra para o Dr. Márcio, fica à vontade. Agradeço o convite de estar presente com vocês, com grata satisfação que estou aqui. Eu vim, na verdade, fazer um bate-papo informal com vocês, nada de lecionar, é mais um bate-papo informal mesmo, tentar solucionar algumas dúvidas, uns pontos importantes no meio rural. Um tema que eu trouxe aqui, que acho que é de relevância, é a questão da jornada de trabalho. No meio rural a gente sabe que a jornada de trabalho a gente não tem um controle muito efetivo. Isso é muito importante para evitar a lide trabalhista. Com a reforma trabalhista que teve em 2017, hoje é possível que vocês façam um banco de horas individual com cada um de seus funcionários. Qual que é a importância desse banco de horas? É evitar o pagamento de hora extra. Isso onera muito a folha salarial. Como é que funciona esse banco de horas? Funciona como se fosse uma conta corrente, com lançamento de créditos e débitos. Nesse banco de horas você vai lançar o crédito de horas positivas que o empregado trabalhou e o crédito negativo que eventualmente ele não trabalhou. Para a gente exemplificar como isso se utiliza na prática. Por vezes, no meio rural, tem um período de chuvas, que não é possível o trabalho do empregado durante esse período a céu aberto. Quando o empregado tem as horas positivas, a gente pode compensar esses dias que ele não está trabalhando. Falar, meu amigo, nesses dias aqui, 3, 4 dias que está previsão de chuva, você vai folgar. Então você faz essa compensação. Então a lei permitiu essa flexibilização para que você possa trabalhar melhor fluxo de caixa, onerando menos o empregador. Para o empregado também é interessante, porque ele goza de folgas. Mas para que isso seja bem sucedido, é preciso um planejamento. Sabe-se que a jornada de trabalho são de 8 horas diárias e 44 semanais. A CLT permite que você faça, no máximo, 2 horas extras por dia. Ou seja, o trabalhador vai trabalhar 10 horas, no máximo. Salvo em casos excepcionais, com motivo de força maior, no caso de um serviço que seja inadiável, aí sim você pode prorrogar além das 10 horas. Fora isso, são no máximo 10 horas. Tem que estar previsto nesse acordo de banco de horas. Feito isso, você está garantido. Mas para que isso seja cobrado disso, é preciso também que tenha um controle efetivo dessa jornada. Por quê? A partir do momento que você implanta o banco de horas, você, empregador, tem que ter o controle de entrada, parada e saída do trabalho.
que a lei transfere para você, empregador, o ônus de provar essa jornada efetiva. Então tem que ter um controle de ponto. Esse controle de ponto é imprescindível para que você tenha êxito numa eventual trabalhista. O empregado biacional, você empregador, você vai ter que ter esse controle efetivo. E essa compensação também deve ser trazida num demonstrativo de forma inteligente. Quanto que ele teve de horas positivas, quanto de negativas e quanto que ele usufruiu dessas horas trabalhadas. Existe um prazo nessa compensação. O prazo hoje, de acordo com a CLT, no máximo de 6 meses para você compensar. Se você não compensar essas horas trabalhadas em 6 meses, após 6 meses você vai ter que pagar em espécie. Remunerar com no mínimo 50% de acréscimo à hora trabalhada. Nesse aspecto, eu acho que é muito interessante para o produtor rural, esse banco de horas. Ele funciona como se fosse, na verdade, uma conta corrente, uma semente de débitos e créditos. E você faz essa compensação. Esse demonstrativo que você utiliza para você não ter que pagar essas horas extras. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse tema? Estou aberto aqui a esclarecer alguma coisa que eu tenha colocado e vocês não tenham entendido. Sim. Sim, sim. Mas aí o empregador ele tem que ter esse controle efetivo. Não pode ser um controle com jornadas britânicas. Que primeiro a gente trabalha tipo, o cidadão, ó, entrei às 7 horas, parei às 12, retornei às 13, saí às 18, hoje o trabalho não leva em consideração. Você fala que é uma jornada britânica, que fala, ó, o empregador colocou dessa forma que ele tem que anotar. Se ele entrou às 7h12, tem que colocar 7h12. Entrou às 6h58, 6h58. O horário exatamente que entrou e saiu. Isso. Aí nesse cartão aí, ele vai ter que ter um campo das horas que ele trabalhou mais. E lembrando, só pode fazer 2 horas no máximo por dia, salvo no caso de força maior ou serviço que seja inadiável, que seja preciso continuar aquele mesmo dia. E nesse aspecto também fala que você pode, nesses casos de serviço inadiável aí, força maior, no máximo 45 vezes no ano. Sim. Mas ele não vai querer trabalhar outro dia se ele está ali disponível para tem que trabalhar. Então, mas aí o empregador que vai deliberar o dia que vai dar folga para ele. Não, eu quero dizer o seguinte, ele, o funcionário, ele vai falar, não, eu estou aqui nesse horário disponível, você não tem serviço para me dar, mas eu acho que será que eles vão aceitar uma coisa dessa? Não, mas aí como você tem um poder diretivo do trabalho, você vai colocar, ó, você tem X horas, vamos dar um exemplo aí, você tem 10 horas extras que você trabalhou durante o mês. Você tem 6 meses para programar quando você vai dar essas horas extras para ele. Aí você pode programar, naquele período de chuva, você fala, aquele dia você está de folga. Ou aquele dia você vai, se não for o número de horas suficiente para dar o dia, você vai sair mais cedo. Você tem um poder diretivo do trabalho. Mas qual que é o interesse aí? É que você, empregador, normalmente não está todos os dias na fazenda. Tem que ter um empregado para coordenar esses trabalhos e anotações e exigir essas anotações corretas. É como se fosse um gerente na fazenda que vai administrar isso para você. Esse banco de horas que você está falando, para ele funcionar legalmente, esse crédito débito, ele necessita desse ponto de hora. Primeira coisa para o banco de horas ser considerado válido, tem que ter um acordo individual. Um acordo individual. Anteriormente a essa reforma trabalhista de 2017, era preciso ter a participação do sindicato. O sindicato tinha que homologar esse banco de horas. Com essa reforma trabalhista houve uma flexibilização, então deixou a coisa mais informal. Você pode, empregador com seu funcionário, fazer esse banco de horas. Esse banco de horas tem que prever
essa possibilidade de compensação, né? E o prazo que vai fazer essa compensação. Pode ser de 30 dias até 6 meses. Mas ele exige esse ponto, essa maquininha ou... Não, pode ser um cartão. Então, ou um celular, aplicativos que hoje em dia tem, mas ele tem que ter esse, entre o 7.1, 7.2... Isso, 7.5, o horário real. Ele tem que ter, Tem que ter. Tem que ter essa planilha de controle. Tem que ter. E que seja É uma planilha real. diária. É difícil. Tem que ter esse controle. Esse que tem que ter? Uma pessoa que seja os seus olhos na fazenda. Um gerente lá, para controlar isso daí. Mas o rural é complicado. É. É diferente da indústria. Na indústria, sim. Toda vez pela mesma porta. Nossa, ele não entra pela mesma porta. Desculpa, Luciano, não posso fazer. O senhor falou de trabalho final de áreas, né? Desculpa. O senhor mencionou trabalho final de áreas. Né? Sim. Seria uma exceção. Isso é exceção. Que você poderia trabalhar além das 10 horas. Certo. Supondo que eu tenha que marcar um lugar no domingo, por exemplo. Sim. Isso se encaixaria dentro desse. A princípio não, porque daí é uma situação previsível, né? Como Seria uma situação previsível. supondo que tenha que buscar o gado, por exemplo. E daí você tem como controlar essa jornada de embarque e desembarque de gado, você tem como controlar. São situações imprevisíveis que você não tem como adiar. Mas Tipo, caiu um raio na fazenda lá e tem que consertar e não deu para terminar aquele horário. Aí pode prorrogar mais, entendeu? vamos supor que eu tenho, por exemplo, o dia da compra. Esse dia da compra, eu sei que todo mês ele vai ter meio período ali, um período para ir para a cidade. Eu posso acumular isso num banco de horas para Sim, ter amanhã. sim. aquela- O banco de horas ele é tanto positivo como negativo. Trabalhou mais, vai somando aquelas horas positivas. Saiu mais cedo lá da jornada de trabalho, você vai colocar um banco negativo. Mas para funcionar, teoricamente, eu teria que ter esse ponto real. Tem que ter esse ponto real. Então, essa que era a minha dúvida. Hoje tem um aplicativo que você controla a atividade do funcionário. Tudo que ele faz. Sim. Ele saiu de manhã para trabalhar, o aplicativo começa a marca georreferenciado o que ele fez, o coisa, ele vai salvar o post, ele tira foto. Esse aplicativo poderia servir como as anotações do banco de horas? Não, ele seria uma prova do período que o funcionário está trabalhando, mas seria um plus. Mas o controle de ponto deve existir, tem que existir. Porque o aplicativo... Esse aplicativo Porque você programa o é interessante numa situação. Ó, supondo que o cara fala assim, ó, eu acordava todos os dias 5 horas da manhã para tirar o leite da vaca e até 9 ou 10 horas da noite. Você vê que é uma jornada irreal. E isso acontece muito no nosso trabalho. O cara coloca uma jornada absurda e se você tem esse aplicativo, ele funciona como um plus para você fazer a prova. Mas ele por si só ele não é suficiente. Você tem que ter testemunhos que falam também, ó, essa jornada é irreal. Ele não começava assim, ó, ele começava a tirar leite às 7 horas da manhã. Ele não tiver leite o dia inteiro. Normalmente é no início da manhã, no final da tarde. Entendi. Então, mesmo que tenha um aplicativo Sim. que você controla o horário... Esse é uma prova a mais, um plus. Mas o controle de ponto, ele é essencial. Ele é essencial para ter isso na questão das horas extras. Tem embarque de gado, tá? Sim. A gente depende do frigorífico também pela negociação, né? Sim. Então, às vezes vai ser no domingo esse embarque, porque a matança vai ser na segunda. Digamos, essa compensação que ele está nós estamos em crédito, serve para bater aquele Sim, trabalho sim, sim. embarcou. Aham. Interessante que quando você paga horas extras, quando você trabalha nos finais de semana, o percentual é maior, né? Do que o trabalho na semana, ele é 100%. Porque é difícil assim, né? Eu acho que todos sabem. Então a vantagem desse banco de horas é que você compensa. Sim. Porque na pecuária é complicado, é uma coisa que, para levar que nem uma firma essa regra, aí é bem difícil, né? Eu entendo que a situação de vocês é bem complicada, mas a gente tem que tentar pensar em alternativas, meios para mecanizar essa exigência da lei, esse controle de ponto. Eu sei que para vocês é muito difícil estar ali no dia a dia, né?
Por isso que eu falo que tem que ter uma pessoa que você vejam como sejam os olhos de vocês, para cobrar esse controle efetivo. Por exemplo, uma época em que a gente está gradeando, vai ter que plantar um pasto. E eu quero que seja feito no período da noite. Eu consigo dar folga à tarde para o funcionário e compensar isso no período. Sim, que o horário noturno, que é diferenciado, que é a jornada reduzida, é das 22 até as 5 horas do dia seguinte. Então, se você trabalhar até as 22 horas, é horário normal. Não tem esse plus. Porque o horário noturno é entre 22 e as 5 horas. Ali é jornada reduzida, né? Se trabalhar após as 22, você vai ter que dar o adicional noturno. Adicional noturno e a hora reduzida. Então, se você trabalhar até as 22, você pode compensar normal. Uma coisa que é comum, principalmente a pecuária de leite, né, que o cara tem que ordenhar todo dia. Quem tem um funcionário só não tem como revezar. Sim. Agora, isso está ficando comum também na pecuária de corte, porque o cara tem um confinamento, tem trata de gado, também é todo dia. Como é que o cara tem só um funcionário, como é que ele faz no fim de semana? Então. Porque, por exemplo, ele tem que ter uma folga semanal. Preferencialmente aos domingos, uma folga de 24 horas. Quando você não tem essa folga, você está trabalhando às margens da lei. Vê que a hora está extrapolando e muito a legal. Isso, além de gerar hora extra para o funcionário, gera também sanção da ordem trabalhista por parte do Ministério do Trabalho. Então, isso aqui tem que ser pensado, colocar um folguista para que isso não aconteça. E um detalhe muito importante: se você superar essas 2 horas diárias de trabalho, o teu banco de horas ele é fulminado, ou seja, ele não tem efeito. Então, deve-se observar sempre no máximo 10 horas diárias, 8 horas ordinárias e 2 extraordinárias. Se você passar do trabalhador que trabalha de 12, 13, 14, 15 horas no dia, isso acaba aniquilando o teu banco de horas. Ainda aproveitando o que o senhor falou, Então, só para terminar ali o que o João colocou, o ideal aí é colocar um diarista para fazer essa cobertura no final de semana. E esse diarista, e sempre revezar. Normalmente você tem no seu quadro lá de diarista umas 4 pessoas. Uma pessoa por semana, para não dar um vínculo. Ó, no final de semana José, depois João, Joaquim, Manuel, e sempre alternando. Aí você consegue dar esse descanso de semana remunerado, está dentro de acordo com a lei. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra no trabalho pedindo hora extra e fala, trabalho domingo a domingo. Aí a gente pergunta, quantos funcionários você tem na fazenda? Eu tenho só. E no domingo não tira leite? Tira leite, quem tira? Aí fica uma situação bem difícil do empregador, até as testemunhas do empregador responderem. O fulano não trabalhava no domingo. Então você está faltando com a verdade. Então, se a gente tiver um esquema de diarista que cubra esse final de semana um descanso remunerado, eu acho que é interessante. Você imaginar que 99% das propriedades brasileiras tiram leite? Então, por isso que é um assunto bem pertinente que a gente... Se leite for Um assunto... quando o leite não é para consumo, ele entra também? Consumo do funcionário? Não, aí não. Você está tirando leite para ele? Ele tira leite para ele e da família. Sim. Não é leite para Não, ele não está trabalhando para você, está tirando para consumo próprio. Sim. Mas não é o que acontece, né? Ele tira para ele e tira para o empregador também, né? mas tem propriedade que tem uma vaquinha só no Ah, tá. Não. Você cede a vaca para o funcionário. Sim. A vaca é sua, você consome. Se você quiser, você tira. Uhum. Perfeito. Tomás, eu vi até no grupo, quando surgiu essa questão dos direitos trabalhistas e tal, uma pessoa, eu não lembro quem foi no banheiro, que
Isso aí. Para evitar algum questionamento futuro e tal, mas ele não teria o resultado disso aí, ele não teria problema. Como é que funciona? Eu já vi essa situação, é uma situação irregular, porque você está lançando aleatoriamente horas extraordinárias, né, que às vezes não corresponde à verdade. Às vezes o cara nem fez aquelas horas, ou às vezes fez até mais. Então, por isso que eu falo, o controle efetivo através do controle de ponto é o ideal, até para a questão do banco de horas. Nesse caso aí, qual que é a recomendação que o senhor dá, que acho que muita gente talvez faz isso, que é contratar o funcionário por um salário base e pagar um extra para completar a renda por fora. Isso aí se ele entra na justiça, às vezes ele fala, ó, eu não ganhava piso, eu ganhava piso mais tanto. Sim. Como que você recomenda, qual é a recomendação para evitar de amanhã você ter que fazer um acerto de 13º em cima do Sobre o extra, né? Do extra que na verdade você já paga, você registra pelo piso, mas que isso é uma prática que eu acho que muita gente faz. Ah, mas aí das terceiro férias é assim, 3 é. Não sei, depende, cara, depende. Tem casos, entendeu? Às vezes você faz, mas aí a pessoa acontece de quando ela entra na justiça, fala, não ganhava o piso que eu era registrado, eu ganhava o piso mais um extra. Essa situação que você está colocando também é uma situação bem peculiar e bastante comum no nosso trabalho. Exato. E normalmente os funcionários conseguem êxito. Em ter todos os reflexos trabalhistas em cima daquele extra. Então, o ideal mesmo é trabalhar em cima da legalidade. O piso é X reais, é aquilo que você vai pagar. Trabalhou tantas horas extras, é aquilo que você vai pagar se você não compensar. Hoje o piso está defasado, né? Esse é o problema. Então aí você tem que combinar um salário que atenda os dois lados, né? Empregador e empregado. Mas nunca colocar esse por fora. Esse por fora ele é sempre prejudicial. Esse por fora é Sempre prejudicial. Uma coisa que eu acho que também colocaram no grupo. Uma pessoa contratada pode fazer toda e qualquer função dentro do imóvel rural? A princípio, sim. Quando o funcionário é contratado, ele se obriga a fazer toda e qualquer função, desde que dentro do nível de hierarquia da função dele. Não pode fazer um trabalho superior àquele nível de hierarquia, que ele não tenha conhecimento técnico. Se ele fizer um trabalho superior àquela função que ele foi contratado, aí teria que ter um plus salarial. A gente teve um problema na região, pessoal, 30% extra insalubridade por abastecimento. Quem abastece o trator? Sim, um dos tópicos que eu trouxe também para tratar é a questão da insalubridade. Que a princípio todo trabalho insalubre, que não tem o meio neutralizado, ele é devido a esse adicional. O que é importante para que vocês não tenham que pagar esse adicional de insalubridade? Tem uma assessoria de um técnico de segurança do trabalho, que indica quais equipamentos de proteção individual são necessários para a efetiva neutralização do agente insalubre. Sabe que quando fala em agropecuária, mexe muito com veneno. Então, o primeiro equipamento que a gente pensa é a máscara de proteção. Mas não pode ser toda e qualquer máscara. Tem que ser uma máscara que tenha um controle efetivo de filtragem. E nesse aspecto, o técnico é muito importante para indicar. Ó, você vai comprar tal máscara que tal filtro é o suficiente para neutralizar. E outra coisa, esse equipamento de proteção individual tem um prazo de vida útil. Então você tem que ter esse controle. Só para recapitular um pouquinho a questão do IPI. Primeira coisa, comprou o IPI, guarde as notas fiscais. Segunda coisa, forneceu o IPI, recibo. Ó, forneci tais itens de proteção individual, recibo. Faz o funcionário assinar. Terceira coisa, cobrar a utilização do IPI. Foi na fazenda, o funcionário não está utilizando o IPI, dá uma advertência. Qual a finalidade da advertência? Mostrar que você, empregador, está sendo diligente.
Ó, eu forneci a API, o funcionário não está usando, dou uma advertência para ele. Reiterou e não está utilizando, dá uma punição, ó, vou te dar uma suspensão de 1 dia. E essa suspensão ela pode se agravar por 3, 5 dias até uma justa causa, no caso de reiteração. Então, diante dessas advertências e punições, o empregado vai ter uma consciência maior da utilização. Falar, ó, já tomei uma advertência. Esqueci novamente, uma suspensão. Eu posso até ter demitido por justa causa. Então, você vai ter esse controle efetivo e você vai ter argumentos para dizer ao juiz, ó, eu comprei, forneci e cobrei. Se ele não usou, porque ele foi relapso. Ele não estava cumprindo com a obrigação contratual dele. Então, essas punições, advertências, elas são importantes no controle e até a defesa do empregador, para mostrar para o juiz que ele foi efetivo na compra, entrega e fiscalização do EPI. A EPI são de várias ordens, né? Óxido, proteção, respirador, boné, área, aquele que cobre não só a cabeça, mas o pescoço, a orelha, para a questão do sol, luvas, impermeabilizante. E outra coisa também interessante é creme protetor. Creme de protetor para proteger a pele. Protetor solar. E eu acho que um detalhe que muitas vezes a gente não para para pensar é o tempo de duração do creme protetor. O que os juízes normalmente fazem? Comprou X protetor solar e o cara trabalhou Y período de tempo. Aí vai falar, essa quantidade foi suficiente para esse período de contrato de trabalho? Aí vai fazer a conta. Tantas gramas, tantos dias. Você vê que não teve a quantidade suficiente e vai te condenar a pagar a insalubridade. Por isso o técnico do trabalho é importante para ele controlar. Ele vai fazer as contas para vocês, ó. Por mês você vai precisar tanto de protetor solar. A insalubridade é 30%. E depende do grau. Grau médio, máximo, pode ficar 40%. Por exemplo, daí eu já fiz. 30% é periculosidade. Os salários estavam bem defasados, eu já meti insalubridade em funcionário lá para assinar. Falou, você vai ganhar um aumento, mas você assina aqui, você está ganhando insalubridade. Aí você se livra disso aí. Sim, se a partir do momento que você apagou. Amanhã ele não consegue mais te pegar, pelo menos nesse quesito de insalubridade. Sim. Porque você está, teoricamente, pagando a insalubridade. Uma questão da insalubridade aqui pega bastante é o trabalho a céu aberto. A justiça entende que acima de 25 graus Celsius fica além do nível de tolerância. E aqui na nossa região dá facinho acima de 25 graus. Então, por isso, o protetor solar é importante. Tem, eles entendem que acima de 25% está acima do nível de tolerância. Então, o protetor solar esse que é importantíssimo. Passar o protetor e ter o controle de usos aí, quantidade. Então, você tem que ter nota fiscal e recibo de entrega. Agora, só queria fazer, desculpa, só fazer um parênteses aqui. Cuidado com o técnico. Quem tiver oportunidade aí, conversa com o homem, ele contratou um técnico para fazer na propriedade dele, fez a avaliação, tudo. O cara copiou o manual pro laudo. Aí ele ia ter que fazer tudo o que o Ministério exige. O próprio Ministério do Trabalho que estava, o senhor vai fazer tudo isso aqui que o senhor está falando? Porque nós vamos cobrar. Ele disse, o técnico falando, mas tem coisa aqui que não aí... do Ministério. Isso foi salvo. Então, o técnico também tem que ser um cara meio calibrado, que conhece o dia a dia. Uma pessoa experiente aí na vida rural, que possa orientar efetivamente, né? O que acontece é que às vezes os técnicos não estão nem indo na propriedade, você está contratando, está fazendo pelo papel, pela sua declaração, e está colocando vários requisitos que às vezes na realidade não tem. É importante aí a gente não chegar somente preço dos honorários do técnico. Às vezes o técnico cobra um pouquinho mais, é que vai dar o trabalho efetivo, eficaz. Às vezes se o cara cobra um pouquinho menos, vai cair na questão que o Guinter está colocando. O cara vai ficar só trabalhando no papel e não sabe qual que é a realidade do campo. Isso aí eu vi na prática.
sindicato de rancharia, o cara que faz pro sindicato de rancharia não vai na propriedade. Errado. Só que é bem baratinho, quase não tem de opção. Agora o daqui de Prudente, eu conversei, o cara, o sindicato indicou, o cara falou assim, não, eu preciso saber marcar um dia que eu tenho que ir lá na propriedade, tenho que ver e tal. Então isso aí Isso é o ideal, pode é o aconselhável, porque ele vai te dar a orientação perfeita das suas necessidades. Tá pegando? Oi? Tem que ter o técnico. Por exemplo, se o funcionário sai lá e eu é questionado, meti um técnico, cadê o manual? Isso aí Sim. tá movimentando as ações? Sim. Porque esse ano o escritor mandou para a gente que as nossas fazendas vai ter que regularizar e por lei a partir desse ano vai ter que ser contratado como diz o técnico do trabalho. Sim. Sim. Então, acho que a figura do técnico ele é essencial também, porque ele previne muito a medida trabalhista, que vai te dar orientações técnicas precisas daquilo que você realmente precisa disponibilizar para o empregado. O que acontece muitas vezes? Às vezes, o que precisa dar, você não dá, e o que não precisa, por você fornece. Então, você tem que direcionar melhor o teu investimento. E a parte de funcionário, porque na pecuária precisamos de diarista, tá? Como que entra nessa parte? Então, essa questão do diarista é outro fator complicador. Por quê? Se você tiver habitualidade, você corre o risco de ter um vínculo empregatício declarado. A pessoa trabalha 2, 3 vezes na semana, você está pagando a diária dele. O que normalmente acontece? Trabalha, você vem na segunda, quarta e sexta. Você paga, exemplo, R$100 o dia. Aí chega na sexta-feira, você paga R$300 para ele. Só o fato de você estar pagando na sexta-feira já está errado, porque não é diarista. Diarista recebe por dia, e não no final de semana. E se trabalhar segunda, quarta e sexta, tem a habitualidade, que é o requisito do artigo 3º da CLT para a configuração do vínculo empregatício. É habitualidade, pessoalidade, onerosidade, que é o pagamento do salário, e pessoalidade. Então, o que orienta quando você precisa ter alguém para ajudar? Uma rotatividade nesse diarista, não deixar sempre o mesmo. Naquele exemplo que eu falei lá, para cobrir a fazenda só tem um funcionário, tem que dar o descanso semanal remunerado no domingo, contratam um diarista no final de semana. Exemplo, no mês lá tem 4 diaristas, e esses 4 vão fazer uma rotatividade, cada domingo um, para não correr o risco. Existe até casos de 2 vezes dar o vínculo. Tive caso de uma mulher que fazia lavagem roupas numa clínica médica, roupa de cama, roupa pessoal, 2 vezes na semana. Isso durou 8 anos. O juiz deu o vínculo empregatício, pelo fator tempo, 2 vezes por dia, e até porque houve uma boa fé por parte dos médicos, que a pessoa falou, pelo amor de Deus, estou aqui há 8 anos, eu não tenho outra função, me ajuda aí, vocês vão me mandar embora? A pessoa falou, vai, pediu para o senhor contabilidade fazer quanto que daria uma rescisão da pessoa se fosse pagar férias e desse terceiro todo período. O gestor mandou via fax e a pessoa tirou uma foto. Ele falou, eu era empregado, ganhava até férias da terceira, e juntou no processo. Diante desse comprovante de férias, da terceira que o escritório calculou e a clínica pagou, associado às 2 vezes por dia e ao longo de 8 anos deu vínculo. É uma situação bem complicada. 2 vezes a pessoa mais paga no dia diária também é vínculo? Então, o diarista tem que pagar o dia que trabalhou, não pode deixar acumular. E aquilo que eu falei para vocês. Se for o mesmo 2 vezes na semana e paga no dia, caracteriza de Eu não oriento a trabalhar 2 vezes na semana, que tem um risco. No máximo 1 vez. Você pode até ter 2 diaristas na semana, 2 vezes na semana, mas com 2 pessoas diferentes. Aí o risco você praticamente zera. Se você deixar 2 vezes na semana a mesma pessoa ao longo de vários anos, há o risco de configurar esse vínculo trabalhista. Se ele for um prestador de serviço do CNPJ,
Então, essa questão também ela é bem complicada. A princípio, a pessoa fala assim, eu contrato uma pessoa jurídica. Vou fugir de empregatício? A princípio, sim. Mas quem que é essa pessoa jurídica? Quantos sócios tem nessa empresa? Todos prestam efetivo serviço? Ou, exemplo, tem uma pessoa jurídica que presta serviço lá, mas quem são os sócios? Você e sua esposa. Quem trabalha? Só você. Então a esposa é só sócia no papel, não é uma sócia efetiva. Então essa questão do PJ tem que tomar esse cuidado. Todos da sociedade devem prestar o serviço, indistintamente. Seja você, o Guinter, o amigo do lado, como sócio tem que prestar serviço. Questão de. É o que a gente vê muita prática aí. A pessoa quer fugir. Tem que tirar a pessoalidade. Pessoalidade. Que a gente vê muita prática. Quer descaracterizar o vínculo empregatício do vendedor. Eu não vou contratar como vendedor, vou contratar como representante comercial. Abra, Guinter, uma pessoa jurídica. Aí o Guinter abre uma pessoa jurídica lá de prestação de serviço de vendas, de representação comercial. E essa relação durou 3 anos. 3 anos depois, rescindiu o contrato. Aí o Guinter vai no trabalho. A empresa exigiu que eu abrisse uma pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica é constituída por mim e por minha esposa. Mas quem prestava serviço de vendas lá, como representante comercial, era só eu, Guinter. Quem recebia? Eu, Guinter. Minha esposa era só sócio no papel, por exigência do empregador. Por isso que tem que tirar essa questão da pessoalidade. A pessoalidade é um dos requisitos do artigo 3º da CLT para fim de configuração do vínculo empregatício. Então, não basta simplesmente fazer um contrato com o PJ. Tem que ver como é que funciona essa PJ, para não ter a questão da pessoalidade, como foi bem pontuado pelo Guinter. Diarista? Então, é feito um pagamento mensal para ele, né? Não pode ser registrado, senão ele perde o direito. Essa é uma questão que foge inclusive da esfera trabalhista. Ele adentra a esfera penal. Porque se ele está afastado pelo INSS, ele não pode estar trabalhando. Ele é assentado, Tá. Está sentado. Sim. Então, nessa questão do assentamento, ele pode perder. E aí não pode ser registrado o benefício. Perde a terra. Sim. É que aí também, nesse caso, ele também corre o risco. Pode ser que ele não entre na justiça. Mas se ele entrar, aí ele perde. Sim, aí o empregador vai falar assim, ele é um assentado, tem terra lá. Aí você pode prejudicá-lo por perda da terra que ele recebeu. Essa benesse. Mas isso não inibe a justiça de trabalho de condenar a pagar um vínculo empregatício. E pode ser sancionado por estar trabalhando na sua terra como empregado quando não podia. Mas isso não impede o teu dever contratual de pagar os direitos trabalhistas. Mas minimiza o meu risco por ele ser Para ele ser um assentado, ele vai pensar 2 vezes. Entro com ação trabalhista ou não entro? Se eu entrar, o empregador vai falar, eu estava errado e eu posso perder essa benesse que eu consegui. Na ação trabalhista só pode ser envolvido do trabalhador ou do empregador, ou um terceiro pode... Não, sempre em nome próprio, tem que ter legitimidade. A não ser no caso de morte. O empregado trabalhou lá na tua fazenda, veio a falecer, aí sim. Aí vai ser aberto o inventário. E normalmente a esposa ocupa o cargo de inventariante e a inventariante vai demandar em nome do espólio todos os direitos que não foram eventualmente pagos. O Ministério Público assim, pode aparecer. Não, o Ministério Público é um outro que tem legitimação extraordinária aí. Vendo que tem uma situação de irregularidade, pode pleitear regularização, inclusive dando moral coletivo. A gente vê muito nas reportagens a questão do trabalho semi-escravo, condições subhumanas de trabalho, e nisso o MP pode intervir para pleitear adequação à legislação. É uma legislação concorrente. Com relação ao trabalho análogo à escravidão, tem um caso aí de um cliente que ele contratou um terceiro para aplicar produto herbicida na propriedade. E o cara contratava os diaristas, levava para a propriedade dele e todo dia lá trabalhando, eliminando planta
plantas lá, passando o herbicida. Aí o Ministério Público foi lá e falou assim, olha, o cara está trabalhando em condições análogas à escravidão, porque o alojamento era barraco de lona, não sei o quê. Aí a propriedade entrou na lista negra lá de... Por quê? Você, empregador, quando contrata... Como que o empregador, o produtor vai se precaver num caso desse? Então, aí tem que ver a origem pregressa dessa empresa, ver a idoneidade dela. O que a lei fala? Que você, quando contrata esse tipo de empresa aí, tem a responsabilidade na eleição do prestador de serviço, na vigilância dessa prestação de serviço. Se você cometeu falha na eleição, contratou mal uma empresa inidônea, ou não fiscalizou a contento o trabalho dessa empresa, prestador de serviço, você é responsável, porque você está sendo o tomador de serviço, o beneficiário do serviço. Se essa empresa não está pagando direitos trabalhistas, está colocando o trabalhador a condições subhumanas, semi-escravidão, mínimo de higiene, você é responsável, subsidiário. O responsável direto é o prestador de serviço. Mas como você está se beneficiando do trabalho dessas empresas, desses empregados que estão prestando serviço, você tem uma responsabilidade subsidiária. O que é essa responsabilidade subsidiária? Se porventura esse empregador for acionado uma ação trabalhista e não tiver patrimônio para responder pela indenização e pagamento de direitos trabalhistas, você, tomador de serviço, vai ter que pagar subsidiariamente. Ou seja, não encontrando bens do prestador de serviço, você vai responder com os seus bens particulares. Essa chama-se responsabilidade subsidiária. Primeiro, busca-se os bens do prestador de serviço. Não localizou bens, ou são insuficientes, você paga. Mas se ele tiver bens suficientes, nada precisa ser um responsável subsidiário, você não vai responder, porque o patrimônio dele foi suficiente. Mas o que acontece na prática? Normalmente, esses prestadores de serviço não têm bens suficientes, ou simplesmente não têm. Aí você entra na responsabilidade subsidiária para pagar. Então, não significa que você contrata uma empresa que você está... Não significa que está ileso. É a questão que eu falei para vocês. A lei fala de responsabilidade na contratação e responsabilidade na vigilância. Se você errou nessas duas responsabilidades, você tem que indenizar. Falar culpa em elegendo e culpa em vigilando. Na eleição e na vigilância. Com relação a alguns funcionários que fazem algum tipo de trabalho, por exemplo, perto de máquina de sal, da ração, que faz muito ruído, isso também não é salubridade. Salubridade, né? Questão auricular, né? Por isso que tem que ver como está sendo o trabalho, o tipo de protetor auricular adequado para neutralizar. E volto a insistir, não basta você comprar e entregar. Você tem que dar treinamento e cobrar a utilização. E se o funcionário não está utilizando, comece com uma advertência simples, reiterou um dia, reiterou novamente 3 dias, outra vez 3 vezes, 3 dias, depois pode demitir por justa causa, porque ele está sendo extremamente relapso e não está cumprindo com as obrigações contratuais. Isso pode causar problema trabalhista. Então, o funcionário que está nesse naipe aí, você tem que rescindir. O controle de hora, ele tem que ser feito rigorosamente, inclusive para quem exerce cargo de gerência, capataz. Porque depois ele pode chegar e ligar e falar, não, mas eu trabalhei muito, eu fiz muita hora extra, ou não. Então, esse assunto da gerência também ele é um complicador. Por quê? Muitos entendem que colocando a função gerente estaria resguardado pela lei que não tem que pagar hora extra, que é um cargo de confiança. Então, independente da jornada fazer, você não paga a hora extra, porque ele já ganha um plus salarial, 40% a mais do mínimo, do que o salário do outro empregado. Mas não basta o nome genérico de gerente. Ele tem que ter poder de administração, poder de mando, de representação do patrão. Se ele não tem esse poder de mando, ou seja, para demitir funcionário, dar advertência, pagar, representar junto a órgãos públicos, do Poder Judiciário, assinar cheques em nome do empregador, ele não é gerente efetivo, ele só tem o nome de gerente. Então ele tem que ter o poder de gestão. Se não tiver o poder de gestão, tem que pagar hora extra. Não basta o nome simplesmente gerente. A gente vê muito na prática o pessoal fala, eu vou medir a questão da pagamento de hora extra com o cargo de gerente. Vou pagar para o José
40% a mais, que é o que a lei fala para o cargo de gerente, e vai dar o nome de gerentes. Só que o simples pagamento de 40% a mais não é suficiente para você medir as horas extras. Ele tem que ter poder de gestão, poder de mando, representação. Triste. É um assunto bem delicado, né? A delicado, porque nas fazendas, geralmente, Difícil, né? Então, e essa pessoa que você vai analisar como gerente tem que ser uma pessoa de extrema confiança, né? Tem que ser capaz de extrema confiança nos seus olhos. Com relação aos funcionários que eventualmente prestam serviço fora da propriedade, por exemplo, um funcionário numa propriedade que tem um caminhão, às vezes o funcionário pega esse caminhão para levar um dado, representa, fazer algum tipo de diligência. Então o controle de hora muda. Você diz prestando serviço para terceiro? Não, para a propriedade mesmo, só que fora da propriedade. Assim, daí ele trabalha na propriedade como sua rotina normal, jornada normal. Só que eventualmente ele tem um caminhão lá na propriedade, precisa buscar um gado, comprou, precisa levar o implemento para arrumar, precisa fazer alguma diligência externa. É aquilo que eu falei no início, quando nós iniciamos a conversa. Quando o empregado é contratado, a princípio ele é obrigado a fazer toda e qualquer função que esteja dentro do nível de hierarquia dele, horizontal. Estando dele, eventualmente pode fazer esse embarque, se ele tiver habilitação, dirigir o caminhão, entendeu? Mas tem que estar convencionado isso daí. Uma outra questão, por exemplo, você descobre que o funcionário está roubando. Aí, como você fazer para... Porque senão, de repente... Sim. Você, por exemplo, vai chegando na vacina, vai fazer uma contagem de gado e está faltando lá 30 cabeças. Aí, como você se prevenir, porque senão o cara fala que é falso testemunho, que é coisa que... Entendeu? Como os cuidados... Essa questão de furto aí, de animais, é um assunto que tem que ser tratado de forma bem coerente e cuidadosa. Porque não basta você falar assim, ó, foi você fulano que furtou o animal. Você tem que ter uma prova efetiva. Então é interessante você fazer um administrativo, levantar os fatos, ouvir pessoas, abrir um boletim de ocorrência para apurar. E normalmente com base na oitiva da polícia, ele já tem uma conclusão, ó, realmente eu peguei. Aí em cima daquele ali sim, aí você dá uma justa causa, demitir. Não, você vai falar, você roubou, tem uma prova efetiva. Então, o que eu oriento? Houve furto de animais, abre um BO. Mas não fala, foi fulano de Beltrano, ó. Sumiu. O que o delegado faz? Ele vai começar a ouvir pessoas na fazenda. Aí vai chamar fulano, Beltrano, Ciclano para prestar depoimento. E normalmente alguém solta o que aconteceu. Ó, fulano matou o gado e vendeu para o açougue. O açougue fez desossa, está vendendo. Então ele vai falar, vai chamar o açougue, falar, o Zé falou que vendeu o gado para você. Isso é verdade? Então, diante dessa apuração aí da polícia, pode fazer uma justa causa. Não pode ser fazer de forma abrupta, falar, foi você. Isso é uma prova efetiva. Se o cara foi lá e confessou, a polícia, através de oitiva e testemunhas, chegou à conclusão que foi o fulano, aí sim. Aconteceu com isso, João, né? Eu e meu irmão aconteceu isso. Começamos a ter denúncia do administrador de anos, desde a época do meu pai no Mato Grosso. Passou uma recursiva, né, de anos. Aí foi, denunciando o meu irmão, então denunciando o gado, não sei quantas cabeças, vai. Aí, eu e meu irmão fomos para Mato Grosso, ficamos uma semana, temos que parecer detetive. Vamos uma negociação RCF. Aí, para finalizar, nós contratamos um investigador em Campo Grande. Aí, esse investigador, nós acionamos a polícia, fomos no lugar junto com o investigador e a polícia. Aí, esse sem terra falou que comprou gado do nosso empregado, né? Que falou que a gente estava autorizando, e aí nós descobrimos tudo, mas nós somos investigador junto, entendeu? Aí foi perito tal, adquirimos o gado novamente. Mas você tem que estar junto. Nesse caso, ela foi bem precavida, ela tinha provas concretas na mão.
E não basta que você falar, você ciclano roubou. Você tem que ter provas robustas. Porque se você não tem essa prova robusta e demitir por justa causa, e vai na justiça de trabalho, entra com a trabalhista, o juiz reverte a justa causa por falta de prova do crime de furto. E pior ainda, te condena a pagar a indenização por danos morais. Aí o que acontece? Você já foi lesado pelo furto. Aí tem que pagar uma indenização para a pessoa que te lesou e causou uma revolta muito grande. Até a polícia falou assim, agora vocês vão à fazenda, levam ele para Campo Grande para depor. Nós falamos, não, o senhor vai junto, o senhor pega ele, vai de Campo Grande, que é delicado, vai nós com ele, depois de roubo dentro do carro. Aí foi bom, todos os funcionários viu, então não vão roubar mais se outros estiverem envolvidos. E foi para a delegacia, nós com o nosso carro, e ele depois que estava fazendo furto mesmo. Aí demitimos por justa causa, não teve direito a nada. Perfeito. Isso é constrangedor, né? Complicado. Não, pensa, eu e meu irmão parecia uns detetives naquelas pipoca do Mato Grosso e vai. A gente estava tão assim com o funcionário fazer isso, que nós nem pensamos no perigo que a gente estava correndo. Sim. O ideal sempre é comunicar primeiro à polícia. Fazer um movimento de ocorrência para instaurar um procedimento policial para a apuração dos fatos. Isso dá resguardo não só físico, como jurídico para a parte trabalhista. Faz favor, quando, por exemplo, a funcionário acaba fazendo muito isso, né? Que morre gado, então às vezes você conta, depois de um tempo na vacinação, você vai fazer outra contagem. Se você vê que aquele número de mortes extrapolou, você não pode virar para ele e falar, tá demais. O senhor orientaria o quê? Então, tem que ter... Como levantar isso se é verídico ou não? Tem que ter essa comprovação dessas mortes, né? Se você averiguou do empregado morreu, mas por que está morrendo? O que está acontecendo? Né? Tem que ter um motivo para estar ocorrendo um número de mortes, além do previsível. É porque até tem almoçado e tudo, mas às vezes, né? Como que você vai ver se realmente morreu X cabeças, entendeu? E daí você tem que ser, no seu dia a dia mesmo, conversa com o funcionário. Ver se a história que ele está contando é coerente ou não. O pessoal tem feito, obrigado o cara a tirar foto e encaminhar do animal que morreu. Não era o gato. Não era o gato. Não, a marca, o número do gato. Aí às vezes não dá a carne. A segunda vez não dá a carne dele. Mas tirar foto. É uma alternativa. Essa questão da foto que eu colocou é muito interessante. Ainda então por isso tira a foto e dá marca, né? Porque senão o cara tira uma foto de qualquer animal morto, não é Esse seu. pode mal sendo numerado, né? É uma Não, foto, tira foto, não tem um brinco, da cabeça do isso. Tem que ter cuidado até de ser a mesma foto toda vez. Ai, meu Deus. pessoal mais alguma dúvida? Você tem notícia, conhecimento, alguém te informa, sei lá, de que um funcionário seu está cometendo um ato de, por exemplo, caça, é fora do horário de trabalho, mas é na dependência da propriedade. É questão de levar o conhecimento da autoridade ambiental, né? Mas fica fora da esfera do empregador. Sim. Eu fui no ambiental em classe perguntar o que eu fazer com duas capivaras que era fazenda. Ele falou, mata. Ambiental não foi isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse monte de carcaça? Daí gerando problema meu. O problema é falar, né? Depois ele assumir isso aí que ele falou. Ó, não falei nada disso. Falou, você vai me dar um documento e falou, ó, mata. Preto no branco, tem que colocar preto no branco. Ó, é assim que você deve então me dar o documento. Pessoal, mais uma
Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição se o Porto também se tiver alguma outra dúvida. Vou também com todo o prazer aqui tentar sanar. Estou à disposição. A única coisa que eu posso reclamar é que de todos os cafés da pecuária, esse é um dos que os produtores vão ser mais tristes, sabe? A gente traz, a gente quer que o pessoal se anime com o negócio, melhora, mas eu queria agradecê-lo, foi bastante esclarecedor, tirou muitas dúvidas, são problemas do cotidiano. Sim. E essas informações vão nos auxiliar bastante. Então, é que o nosso intuito aqui não foi para ensinar, foi um bate-papo informal, trazer algumas questões pontuais e tentar ajudar no dia a dia de vocês. Sim, doutor, às vezes. Para caráter preventivo de uma ação trabalhista. Sim, às vezes não, claro, é muita coisa para se colocar numa área pecuária, né? Sim. Eles acham. Mas pelo menos a gente acrescentar algo que não está fazendo na propriedade. Perfeito. Então, eu acho que a questão do banco de horas é uma coisa que vocês deviam pensar, implementar. Porque essa questão da hora extra é muito recorrente nesse trabalho. E muitas das vezes, vocês, produtores rurais, não têm testemunha para fazer uma conta-prova de uma pessoa que o empregado está levando para mentir. E o juiz, na ausência de outra prova que desminta a testemunha do funcionário, acaba condenando o empregador. A não ser quando a história é meio absurda, né? Eu tive um caso em Epitácio, o funcionário levou como testemunha um vizinho de propriedade dele que morava lá no meio rural. Aí eu perguntei para a testemunha, mas você via a pessoa trabalhando lá no imóvel rural? Via. Mas de onde você via? A da minha casa, dava para ver ele trabalhando. Eu perguntei, mas da tua casa até a fazenda lá dá quanto de distância mais ou menos? Uns 3 a 4 quilômetros. E você via olho nu? Eu via, via. Poxa, é o super-homem, é o Superman. Então você vê que a pessoa mentiu. Isso ficou muito evidente para o juiz. Mas você via a hora que ele saía? Eu via, ele passava na frente da minha casa e eu via ele saindo. E na volta, quando ele estava voltando, eu também via. Mas você estava sempre lá na frente da tua casa, lá para ele ver? Sempre, sempre. Você via ele trabalhando? Eu via ele trabalhando com um trator, vida diária na fazenda, mas com 3, 4 quilômetros você enxergava? Enxergava, perfeitamente. Então, vê que a pessoa faltou com a verdade de forma gritante. Teve até uma sanção do juiz que mandou extrair cópia do processo trabalhista, mandar para o promotor público federal, para apoiar o crime de falso testemunho. Ficou muito flagrante. Tem que estar atento também, doutor. Teve um funcionário nosso que tinha um diarista, acabou o horário do diarista e ele emprestou a moto para o moço ir embora, em vez de deixar ele ir lá com um carro que levava e buscava. Aí esse moço parou no meio do caminho, tomou todas e se acidentou. Aí, claro, acionou o funcionário, como ele não tinha dinheiro, caiu para nós. E a gente teve que fazer um acerto, né? Foi com os advogados e tudo mais, mas tem que orientar um pouco, não empresta teu carro X, porque depois a bomba vem pra Sim, frente, né? mas aí teria ter um fator de você dividir a culpa, que a gente fala no direito, é culpa da própria vítima. A pessoa se embriagou e causou acidente, né? Então, se fizesse um exame do bafômetro, constatasse que ele estava embriagado, que a culpa não foi o fato de ter emprestado o veículo. A culpa foi que ele parou no botequim, tomou todas, ficou embriagado e causou um acidente. Então, quando tem essa questão da culpa da própria vítima, você não tem que indenizar. É uma das excludentes da responsabilidade, é a culpa da própria vítima. A trabalhista sempre foi assim, assustadoramente, né? Teve empresas saindo do Brasil, o número de processos trabalhistas que a gente tem no Brasil é desproporcional. Por exemplo, cuidados, não sei se é a Toyota ou o Citibank, eu tenho mais processos trabalhistas no Brasil do que onde eu tenho menos de 10% dos funcionários.
Com a reforma com essa reforma trabalhista ocorrida em 2017, com essa reforma trabalhista ocorrida em 2017, muitas coisas foram flexibilizadas e também teve impacto no número de ações. Houve uma redução drástica do número de ações trabalhistas. Por quê? Trouxe consequências. A questão da sucumbência. Perdeu, paga. Então, o que a gente via muito hoje da reforma? Pedidos absurdos de hora extras, irreais, surreais, dano moral com valor estratosférico, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de danos morais. Isso nunca se consegue no Brasil, questão trabalhista aí dessa magnitude, mas a pessoa pedia. Por quê? A justiça de trabalho é entendido por todos lá como um mercado de peixe. Eu peço 2 milhões, faço acordo por 80 mil, eu estou no lucro. Se eu peço 80 mil, o cara não vai querer pagar 80 mil, vou oferecer 50, 30, 10. Então ele pedia já um valor extremamente elevado para negociar. Então, com essa questão da sucumbência, o empregado pensa 2 vezes. Se tiver uma ação de 2 milhões, desses 2 milhões ele consegue levar só 200 mil, perdeu 1,8 milhão, você vai ter que pagar 15% sobre 1,8 milhão. E os 200 mil que ele teve como receber como direito dele mesmo, líquido e certo, ele não tem nem como pagar os honorários da parte contrária. Então, isso levou a uma reflexão. Vou demandar, mas demandar de forma coerente. Porque se eu perder, eu tenho consequência. Então, isso foi um fator que fez reduzir drasticamente o número de ações. Uma coisa que ajudou muito também no trabalho é a ausência de pedido genérico. Antes da reforma, você fazia pedido de férias, 13ª, FGTS, hora extra, dano moral, e não precisava especificar o valor de cada cálculo desses pedidos. Simplesmente dava valor final lá, 2 milhões. Como chegou a esses 2 milhões? Não sei. Foi aleatório, foi um chutômetro, como se diz. Hoje não, a justiça diz que você fala, ó, eu tenho 300 horas extras. Quanto que dá essas horas extras em dinheiro real? Quanto que dá isso em reflexo, dinheiro real? Tenho 4 férias vencidas e não pagas. Quero férias em dobro, férias simples. Quanto que dá isso aí? Você tem que trazer um cálculo detalhado de todos os pedidos, de forma inteligente, que demonstre quantos que é o seu direito e qual que é o valor traduzido em real. Se você não fizer dessa forma, o juiz não recebe a tua ação. Ele extingue o processo sem que conhecer se você tem razão ou não. Fala, ó, você tem que apresentar os cálculos corretos. Se você não trazer os cálculos detalhados, eu não conheço do teu processo. Isso fez com que isso também auxiliasse na redução do número de ações. Então, eu queria agradecer ao Dr. Márcio Masaharu Taguchi, que abordou brilhantemente aqui o tema de hoje, né, o direito trabalhista na propriedade rural. Foi, olha, parabéns, de forma didática aí, nos esclareceu muitos assuntos que vão fazer que a gente durma mais preocupado, mas que esclareceu, a gente vai poder ter agora orientação para se prevenir, para procurar subsídios para se defender dessas questões, né? Então, eu queria agradecê-lo foi muito oportuna. Queria agradecer os nossos apoiadores, né? A Liane Veículos, a Soesp, Boitel Chaparral, Tênis Clube de Presidente Prudente, a Raça Forte, o GPB, a empresa de consultoria GPS, a Cross Agro Brasil, a Leilo Sul, a Premix, a Raposo Pneus, a Cicobi Credivale, a Coima, a John Deere de Carvalho e o Bolos da D. Agora, pessoal, só aguarde um pouquinho, eu vou fazer 3 sorteios rapidinho. Ela saiu. Vou sortear aqui primeiro um boné. Faz aí um sorteio aí para mim de 1 a 9 aí. Um boné do GTPS. 2. Indo. Terá uma foto.
serviço de R$300 da Raposo Pneus. 3. Manuel Rainha. Mané vai ganhar 2 vezes hoje. Peraí, Mané, já que você está aí, já fica mais um pouco aqui. Das nossas reuniões online, a gente sorteou uma caneta do Café da Pecuária e foi o Mané que foi o ganhador. Então já vou pegar.